Os fiéis em Cristo têm a solene ou o solene encargo de batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e demais santos. A Bíblia diz em Filipenses 1:27: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A verdadeira essência da unidade do Espírito consiste em viver de modo digno. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 3: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, permanecendo firmes num só Espírito e propósito. A Bíblia diz em Efésios 4:3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo significa qualquer coisa que liga. Então Paulo está dizendo que nós devemos estar ligados no mesmo Espírito, combatendo lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho segundo a revelação apostólica. A Bíblia diz em Filipenses 1:16: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. A Bíblia diz em Gálatas 1:9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa e quer dizer amaldiçoado. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Efésios diz também no capítulo 4, no versículo 13 ao 15: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nos versículos 13 ao 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras, que possuem a plenitude de Cristo. Ser espiritualmente maduro significa não ser meninos, os quais são estáveis, facilmente
enganados pelas falsas doutrinas dos homens e sutis aos artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando não tem uma compreensão adequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. A verdade do Evangelho, conforme apresentado no Novo Testamento, deve ser crido com caridade, apresentada com caridade e defendida em espírito de caridade. Então Paulo, ele diz, irmãos, para que nós não viemos dar ouvido ao o Evangelho que está sendo pregado nos nossos dias, porque aqueles que estão pregando o Evangelho modernista, o Evangelho fácil, aqueles que estão pregando o outro Evangelho, é um evangelho maldito, anátema, que está debaixo de maldição. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,18: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, melites por elas a boa melícia. Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida. Como pastor e dirigente da igreja, Timóteo devia permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando insidiosamente nas igrejas. A palavra milícia significa exército, luta ou combate. Então Paulo estava exortando a Timóteo a combater, a lutar contra todas as heresias em defesa do Evangelho, em defesa da doutrina, em defesa do genuíno, verdadeira palavra ao qual está sendo revelada e foi revelada para nós nos nossos dias no Novo Testamento. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,12: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Os termos milita e milícia provém da palavra grega que significa agonizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12 e no verso 11 e 12, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A fé aqui significa o Evangelho proclamado por Cristo e os apóstolos. É a verdade estabelecida, inalterável, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. Todavia, a fé é mais do que a verdade objetiva, é também um modo de vida a ser vivido em amor e pureza. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria
inteligência espiritual. O conhecimento da verdade de Deus nos vem através da oração e de permanecer na sua palavra.